Isso é maravilhoso, irmãos. Meus queridos irmãos, abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 15, versículo de número 11. Uma parábola muito conhecida, mas às vezes mal explicada. Muito conhecida, mas às vezes mal explicada. Lucas capítulo 15, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 32. Lucas 15, do 11 ao 32. Assim diz a palavra do Senhor. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E eles lhe repartiu os haveres. Passando muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e estes o mandou para os seus campos para guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhes um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltara, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era precioso que nós regozijéssemos e nos alegrêssemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Papai querido, eterno Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, pela leitura da tua palavra.
Teu Espírito Santo possa vir a falar conosco essa manhã, grandemente e poderosamente. Que a gente possa sair daqui alimentado, que a gente possa sair daqui, Senhor amado, crendo que o Senhor irá trabalhar em todos os sentidos, Deus, através da sua palavra, através dos louvores, tocando no coração, mexendo com a vontade. E também, Senhor, nós oramos mais uma vez pela vida do Sileno. Que o Senhor possa vir abençoar a Adriana, dando forças para ela nesse momento difícil, sabendo que seu Espírito já está lá e trabalhando pelo teu servo. Que a sua misericórdia possa ser estendida também naquele lugar. Que hoje, Senhor, seja um domingo para que a gente possa vir a se reconciliar contigo em alguma área que nós pecamos ou área que nós falhamos, Deus. Todos nós somos pecadores, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus e não há quem busque a Deus. Mas nós sabemos que a sua graça, ela é restauradora, ela é resgatadora e ela traz, pelo poder da sua palavra, aqueles que são seus para perto. Que teu Espírito Santo possa vir a falar conosco essa manhã. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, esta é uma parábola muito lida, muito conhecida no nosso meio. E essa parábola é usada em inúmeras, até em cultos, festas, ou em até pessoas que querem mostrar autoestima, ou querem mostrar superação. E muitas vezes ela é distorcida do seu sentido real e verdadeiro. Essa palavra, ela ensina como nós somos pecadores e cruéis também. E como nós vemos Deus como um grande Deus misericordioso, gracioso, que está de braços abertos para receber os seus filhos. E essa parábola do filho pródigo, por ser muito conhecida nas Escrituras, ela às vezes ela é mal empregada ou mal pregada mesmo. Entretanto, o seu foco principal aqui, irmãos, não está apenas no filho perdido. Não é só apenas no filho perdido, mas na graça abundante de seu pai. Lucas 15 apresenta 3 parábolas: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Todas respondem a uma crítica justamente dos fariseus, nessa revelação do Deus que busca, perdoa e restaura. Quando a gente olha no contexto imediato dela, Jesus conta justamente essa parábola para confrontar a justiça dos próprios fariseus, onde eles achavam que eles poderiam exercer justiça, que a justiça deles era pura e era santa. E Jesus confronta eles. E essa parábola também revela a alegria celestial pela salvação de pecadores. Como Deus se alegra em salvar pecadores como eu e como você. O primeiro ponto aqui, que a gente olha nessa parábola, seria da profundidade da rebelião humana. Como o homem é rebelde a Deus. Como o homem ele se rebelou contra o Senhor, achando que teria direito ou achando que a sua independência seria o grande grito de liberdade. O filho mais novo exige a sua herança antecipadamente. O pai nem tinha morrido. Ele já está pedindo o que é dele por direito. E isso na cultura judaica, irmãos, equivale a desejar a morte do próprio pai, para receber o que é de direito seu.
E o pecado sempre é uma tentativa de viver essa independência de Deus. Ele exige algo que naturalmente ele deveria receber assim que o pai morresse. Ele está mais interessado naquilo que o pai tem a oferecer do que na pessoa do próprio pai. Do relacionamento do próprio pai, de pai para filho. Olha como isso é cruel. Olha como isso mostra que aquele filho estava profundamente interessado nas bênçãos e não no abençoador que era o pai dele. Estava interessado em tudo aquilo que ele poderia oferecer do que realmente no que o pai é, o que o pai ensina. E o que é mais interessante aqui, irmãos, que essa expressão grega dessa parábola, ela descreve a sua vida dissoluta, enfatizada em desperdício e devassidão. Você vê que esse filho, ele toma a herança do pai ainda vivo, mas você não vê que ele foi um cara inteligente, que ele aplicou o dinheiro, que ele fez o dinheiro render, que ele construiu mais posses. Não, ele gastou tudo aquilo que o pai tinha lhe dado como herança. Ele desperdiçou. E o próprio filho, o outro filho ainda fala, ele usou até com meretrizes, com prostitutas. O afastamento do pai conduz ele inevitavelmente à sua miséria. E aqui a gente não está falando só de miséria material não, irmãos. Nós estamos falando de uma miséria espiritual também. Quando os recursos acabam, o jovem passa a necessidade e ele começa a se alimentar, ele termina toda a sua jornada se alimentando com os porcos. E para o judeu, justamente se alimentar com os porcos é um símbolo de extrema degradação para eles. Porque o judeu, ele tinha o porco como um animal impuro. Ou seja, você percebeu que quando ele se afastou do pai, o quão miserável ficou a vida dele? O quão miserável ficou isso? Isso nos mostra, irmãos, que quando nós falamos sobre a depravação total, o homem natural não apenas comete pecados, mas ele está espiritualmente distante de Deus, espiritualmente morto, fora da presença do Pai. Está morto, incapaz. Tim Keller, um dos grandes comentaristas, ele observa que o filho mais novo representa aqueles que rejeitam Deus por meio da rebeldia aberta, por meio da rebelião. E sua busca por liberdade e alforria termina na escravidão do pecado. Você já percebeu que esses movimentos libertários, revolucionários, tudo, que querem a independência, eles terminam mergulhados nos seus próprios pecados? Eles terminam mergulhados na sua própria vontade. A vontade deliberada de pecar. É a mesma coisa que uma pessoa chegar para a pessoa e falar: meu, você está indo por um caminho ruim. E aí a pessoa usa a primeira frase: oh, não me julga não. Não julgueis para não ser julgados. Mas a palavra fala que nós temos que julgar com a boa justiça e reta. Isso é falta de conhecimento bíblico também. Na realidade, aquela pessoa está falando: deixe-me pecar em paz. Ela quer tirar o peso da consciência do pecado dela com uma voz de liberdade.
E foi isso que aquele filho procurou. Ele achava que fora da presença do pai, que essa liberdade ia abrir os horizontes. Você já viu essa pessoa que assim, não, agora eu estou livre, agora eu vou abrir os horizontes, eu vou abrir a minha mente, e no final ela acaba pior do que ela estava. É isso que essa passagem mostra também, a pessoa querendo ser independente de Deus. E quando você quer ser independente de Deus e tirar Deus da sua vida, a matemática espiritual ela é muito clara, ela joga você para a escravidão do pecado. Eu nunca vi ninguém, irmãos, sair da igreja e falar, agora eu estou bem, estou ótimo, estou isso. As pessoas saem da igreja justamente para querer liberdade para pecar. Liberdade para fazer as coisas erradas. Liberdade, porque a distância de Deus, ele acha que agora que eu não estou na igreja, agora eu posso fazer tudo o que eu quero. E aí ele erra porque ele acaba se tornando escravo do pecado no qual ele alimentou a vida inteira. Essa liberdade e independência de Deus nos leva à escravidão, irmãos. Toda tentativa humana de encontrar satisfação longe de Deus nos conduz ao vazio. O pecado promete a liberdade, mas no final ele acaba te escravizando. Você vai se tornar escravo de alguma coisa. Todos nós servimos a um Senhor. Todos nós, irmãos. Agora, qual o Senhor que você serve? Quando você não serve o Senhor Jesus, qual outro Senhor que você serve? Eu já falei aqui algumas vezes, não existe neutralidade. O cara está em cima do muro, o muro também é do diabo. Fica tranquilo, o diabo fica calmo quando você está em cima do muro. Deixa ele aqui porque a dúvida é meu campo também. Não existe neutralidade. Ou você vai servir o Senhor Jesus, ou infelizmente você vai ser servo do diabo e escravo do pecado. Não tem como, irmãos, não tem como. O segundo ponto aqui é a grandeza da graça que traz o pecador e restaura ele. E nós vemos que o texto é claro, ele fala o quê? O filho caindo em si, reconheceu a sua condição. Esse despertar, irmãos, ele demonstra a operação da graça divina no coração do pecador. Caindo em si. Ó Deus falando para ele, filho, olha o que você está fazendo. Olha onde você vai parar. Olha onde você foi parar. Você ainda está se alimentando com porcos ainda. Olha o estado de miséria, você fora da minha presença. Olha o que o pecado faz com você, filho. E ele cai em si, fala, meu Deus, olha só, onde é que eu estou chegando aqui? E quando retorna, o que é mais maravilhoso aqui, que o pai que vai ao seu encontro. E quando nós vemos isso na cultura do Oriente Médio, judaica, homens idosos e respeitáveis, eles não corriam. Eles não corriam até de vergonha de mostrar as suas canelas. Eles não corriam porque eles não tinham necessidade mais de correr. Eram tidos como homens sábios, homens vividos. Eles não saíam correndo. E aquele pai quebra todo esse paradigma. E ele assume a vergonha para restaurar o filho. Ele não está nem aí, porque a cultura, ou que o povo iria falar dele sair correndo para encontrar o filho dele. Ele falou, tudo bem, eu passo essa vergonha, mas eu vou lá resgatar o meu filho. Eu vou lá se encontrar com ele. Ele assume a vergonha
do filho. O anel, a sandália e a melhor roupa, justamente nessa passagem não simbolizam prosperidade, como alguns pregadores falam. Não. Simboliza restauração completa. Você vê que o filho pede para ele como? Pai, deixa eu ser um dos seus empregados. Eu não sou digno. Eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Deixa eu ser um empregado. Deixa eu trabalhar para o Senhor. O Senhor me paga com o trabalho. Você vê o pai falando, negociando alguma coisa? A passagem é clara, que ele já manda os funcionários dele falar, pega a melhor roupa. Pega um anel bonito. Traz tudo de melhor para ele. Pega uma sandália nova. Isso está mostrando a restauração completa. Está mostrando que aquele filho foi colocado no posto de filho. De novo. Que aquele filho foi colocado no posto que realmente era o lugar de onde ele não deveria ter saído. A graça desse pai maravilhoso, que diante daquela confissão daquele filho, ele deixa ele restaurado por completo. O filho não retorna como um servo ou como empregado. Ele retorna como um filho que sempre foi amado pelo seu pai. Isso, irmãos, é graça de Deus. E essa compaixão do pai é descrita por um verbo que comunica profunda misericórdia. O perdão antecede qualquer mérito humano. Não é mérito, irmãos, é graça. Um teólogo que faleceu, não sei se foi esse ano ou ano passado, John MacArthur, ele destaca que o pai não impõe um período de prova. O pai não vai fazer um teste se realmente ele merece ser recebido ou não. O perdão é imediato. Porque a graça de Deus é abundante para aqueles que se arrependem. É imediato, irmãos. O pai não vai fazer teste para saber se o filho está arrependido mesmo. O pai não vai ficar fazendo joguinho. Ah, será mesmo? Será que ele está arrependido? Deixa eu deixar ele tomar um chá de cadeira aqui primeiro para saber se ele realmente se arrependeu. Não, é imediato. É imediato o perdão do pai. A salvação não é um resultado, irmãos, de méritos humanos, de esforços nossos, mas é a iniciativa soberana de Deus que recebe os pecadores que estão arrependidos. Isso é graça, irmãos. Isso é graça de Deus. Só que aí nós temos um outro ponto nessa parábola. É o outro filho. É o outro filho. O terceiro ponto aqui é o perigo da justiça própria. Vocês repararam que o filho estava chegando, e o texto diz que ele está chegando, e ele está vendo uma festa. Ele está vendo o pessoal dançando. Ele está vendo o pessoal comemorando. Fala, o que está acontecendo aqui? Rapaz, o negócio está bom aqui. O que está acontecendo aí? Estou vendo aí que meu pai matou até um novilho aí. O negócio está... Então vocês estão comemorando o quê? O que está acontecendo? O filho mais velho permanece fisicamente próximo do pai. Você vê que ele não saiu, ele está sempre pertinho do pai. Mas nós vemos um problema aqui. Ele está fisicamente próximo, mas espiritualmente distante do seu pai. A pessoa que está e não está. É como se fosse a pessoa que está aqui na igreja de corpo presente com a cabeça lá longe. Em outro lugar. Ele está fisicamente, mas não espiritualmente. Ele está distante.
A sua relação, quando ele vê aquela notícia, revela o quê no coração daquele filho? Orgulho e ressentimento. E você vê que ele acreditava merecer o favor do pai por suas obras. Você vê que ele tenta se justificar. Poxa, pai, o senhor não me deu nunca um novilho para matar, para fazer uma festinha aqui com meus amigos, nunca. E eu sempre estava perto de você, sempre fiz todas as coisas. Eu estava ali te ajudando sempre. E a gente vê esse o problema. Acreditar que as coisas no reino de Deus são por meritocracia. Ele acreditava que ele merecia o favor do Pai, apesar das suas obras, porque ele fazia, porque ele tinha feito. A sua linguagem, a linguagem daquele filho, que servia como escravo e não como filho. Ele não tinha entendido que ele também era filho. Que ele poderia pedir as coisas para o pai dele, porque o pai dele estava do lado dele. Ele tinha mais uma relação de empregado e patrão do que filho com pai. Ele não tinha entendido que ele também era filho. E você vê que essa parábola termina sem informar se o irmão mais velho entrou na festa ou não. Já reparou nisso? Olha o texto. Ele está chegando. Olha aí na sua Bíblia. Ele está chegando. Ele está vendo uma festa. Aí ele pergunta: o que está acontecendo? Pô, seu irmão mais novo voltou aí. Seu pai cerrou um boi aí, ó. Está tendo um churrasco. A Bíblia diz que ele se indignou. E o texto não fala se ele entrou na festa ou não. O texto termina com a impressão que ele ficou fora. Que ele ficou ressentido por aquilo que o pai fez pelo irmão. Jesus deixa a questão em aberto, justamente para quê? Para confrontar os fariseus. Que eles achavam que eles eram justificados por tudo aquilo que eles faziam. A gente é mestre da lei, a gente ensina o povo. Claro que a gente tem que ter um lugar melhor. A gente ensina, a gente doutrina o povo. É a mesma coisa de um pastor chegar e falar assim: eu preciso ter um lugar melhor no reino de Deus, porque eu sou pastor. É a mesma coisa. Eles achavam que eram pelas obras dele que eles deveriam ser reconhecidos e o povo deveria clamar por eles. Sproul, ele faz o seguinte comentário. Ele ensina que o maior obstáculo para muitos entrarem no reino não é a imoralidade evidente, mas a confiança na sua própria justiça. Era o que aquele filho estava tendo. Ele achava que por tudo de bom que ele fazia, ele merecia estar num posto melhor, ele merecia algo a mais que o outro irmão. Por justiça própria. Irmãos, a religião sem a graça de Deus, ela produz orgulho. Tanto o rebelde quanto o moralista necessitam da misericórdia divina. Tanto aquele que sai da presença de Deus, como aquele que acha pela moral, pela boa conduta, tudo, os dois necessitam da graça de Deus, porque os dois são pecadores. Os dois, eles estão no mesmo patamar. O outro acha que o moralismo dele, e por ele servir certinho, ele merece mais que o outro. Lembra da outra parábola? Do publicano? Ó Senhor, porque eu sou melhor do que esse miserável, desgraçado aqui, ó. E quando o cara era orgulhoso na realidade, era outro pecador também. Tenta se colocar num patamar melhor que o outro. Sendo que a Bíblia é clara que todos nós somos pecadores. O que essa parábola mostra pra gente, irmãos? Jesus é o verdadeiro filho obediente, que veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Diferente do filho mais novo,
Cristo nunca se rebelou. Diferente do filho mais velho, Cristo não recusou acolher os pecadores. Na cruz, Jesus tomou sobre si a vergonha que nós merecíamos. O Pai pode receber pecadores porque o Filho pagou plenamente o preço por esses pecadores. O braço do Pai é possível porque Cristo foi ferido no seu lugar. É por isso que o Pai pode te abraçar hoje. E essa parábola, irmãos, ela revela um Deus que busca pecadores. Um Deus que restaura aqueles que são arrependidos. Um Deus que confronta as pessoas que acham que têm justiça própria, que são merecedores de algo. O Evangelho não é sobre homens encontrando Deus, irmãos, mas é sobre Deus encontrando homens perdidos. Esse é o Evangelho. E para a igreja, Ricardo? Como que a igreja deve ver isso? A igreja deve refletir o coração acolhedor do Pai, que acolhe pecadores e não fica fazendo exigências e listas. Poxa, eu tive uma vida ruim, uma pessoa ruim, mas eu quero mudar. Seja bem-vindo ao reino de Deus, irmão. Seja bem-vindo ao reino de Deus. A igreja deve celebrar genuinamente cada conversão. A igreja deve comemorar quando um pecador se arrepende, chora, se quebranta e fala: eu quero esse Jesus maravilhoso. A igreja deve comemorar e não ficar igual o outro filho, ressentido, que na minha opinião acabou fora da festa. Esperou a festa passar para entrar na casa do Pai. A igreja deve evitar atitudes farisaicas e legalistas, como a do filho mais novo. Achar que é por mérito, porque eu faço, porque eu aconteço. A igreja deve proclamar essa graça soberana e esse amor que acolhe pecadores, feridos, em momentos difíceis. Nós temos a irmã Adriana, que está passando por isso, com o Sileno, num momento difícil. E é a essa hora que a igreja não pergunta nada, que a igreja ora, abençoa, abraça e derrama um amor gigantesco na vida da família. Essa é a hora que a igreja se une. Porque no final das contas, irmãos, somos todos nós pecadores. E todos nós carecemos da graça maravilhosa do nosso Deus. Nós devemos examinar, irmãos, o nosso coração. Se por acaso não existe nenhuma rebelião escondida em algum ponto do nosso coração. Todos nós devemos examinar o nosso coração, irmãos. Todos nós. Porque em algum ponto, em alguma área, nós devemos melhorar. Nós devemos estar lutando constantemente por essa melhora. Todos os dias a gente deve se arrepender e voltar para o Pai. Porque o Pai é aquele que vai sair correndo de braços abertos para nos receber sempre. Rejeite toda a confiança em méritos pessoais. Rejeite, irmãos. A meritocracia, ela funciona bem quando a gente está falando em ramos empresariais, porque você deve ser produtivo. À medida que você é produtivo, você recebe pela sua produção. Ser um bom funcionário, você foi promovido, legal, é meritocracia que você desenvolveu. Mas isso na igreja, irmãos, não cabe, porque é tudo graça de Deus. Nós reconhecemos irmãos que trabalham muito, e nós sabemos que aqueles que não têm condições, e nem por causa disso a gente deve tratar eles diferente, irmãos. Todos nós somos pecadores. Todos nós necessitamos dessa graça maravilhosa. E no final das contas, sabe onde a gente vai descansar? A gente vai descansar na obra de Cristo.
porque Ele sim foi perfeito. A gente deve viver uma vida diariamente de gratidão. Porque apesar de nós sermos pecadores, Deus ainda tem prazer de correr e nos abraçar. Apesar de nós sermos pecadores. E a minha oração é que Deus nos conceda corações humildes para receber, para ver a nossa necessidade de Cristo e alegria em celebrar a maravilhosa graça do Pai quando pecadores se arrependem e se encontram na presença do Pai. A igreja não é um campo de disputa, irmãos. A igreja é um lugar acolhedor da graça divina. E é essa graça que nós temos sempre que pregar e orar. Nesse grande amor de Deus, do Pai, que saiu em resgate dos pecadores, correndo para resgatá-los. Vamos orar? Papai querido, eterno Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, pela leitura da Tua palavra, Deus. Teu Espírito Santo possa vir a falar conosco todos os dias, através da palavra, louvores, através de bons pregadores na rádio, através de bons pregadores nas plataformas, YouTube, Spotify. O Senhor sempre tem falado com a sua igreja, Pai. Isso é maravilhoso. Isso nos dá um dínamo para continuar a sempre servir nessa graça maravilhosa. Muitas das vezes nós se encontramos ou como filho rebelde ou como filho receoso. Mas que a gente possa entender que essa graça é maravilhosa, restauradora e nos coloca de volta no lugar de filhos. Filhos amados pelo Pai. Isso é maravilhoso. Isso não tem preço, irmãos. Muitos crentes deixaram de sentir esse amor de Deus como Pai. Muitos crentes deixaram de sentir esse amor de Deus como um Pai, mas como um Pai acolhedor que abraça o seu filho e coloca no seu colo, que traz para a sua presença, tira as vestes velhas e sujas e nos dá vestes novas, coloca um anel no nosso dedo e nos coloca de volta na presença de Deus como filhos. Obrigado, Pai, por esse carinho, por esse amor inestimável, um amor que custou um alto preço, um amor onde teve que ser entregue o seu filho para salvar os pecadores. Que o Senhor Jesus possa vir nos abençoar grandemente e poderosamente, Senhor, e que a gente reflita qual o filho que nós somos, que a gente reflita se a gente realmente tem vivido esse amor maravilhoso e essa graça de Deus. Que o Espírito Santo do Senhor abençoe, Senhor amado. Que o Espírito do Senhor vá ter com Sileno lá no hospital, restaurando a sua saúde. E nós cremos na sua vontade, que é plena, eterna e soberana, sobre todas as coisas, Deus. Porque o Senhor conhece cada molécula e partícula nossa. Que o Senhor possa mudar a nossa vontade, que às vezes é tendenciosa, às vezes tem feito separação, às vezes tem mergulhado no pecado. O Senhor possa vir a nos restaurar e nos deixar na posição de filhos amados, co-herdeiros com Cristo Jesus. É isso que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se essa mensagem falou com você, siga o nosso perfil para receber uma dose diária de fé e esperança. Compartilhe a verdade com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deus te abençoe.